Oi, gente, boa noite. Sou eu aqui, a Márcia da Damos. Hoje nós vamos comandar uma live maravilhosa, que eu tô aqui na lista de espera faz tempo, desse infectologista assim incrível, que sem dúvida todo mundo que tá aqui com a gente já acompanhou o Dr. Jean Gorinstein em todas as mídias. Ele tá direto na Globo News, na Band, na Cultura, em todas as TVs, falando sobre saúde e sobre esse momento. E a gente convidou ele aqui para fazer um bate-papo, um estilo de mitos e verdades sobre tudo o que está acontecendo, que é tanta informação. O doutor Jean já está chegando, vai conversar com a gente, vai tirar todas as dúvidas. Eu estou com uma série de perguntas e, assim, uma pessoa mega gabaritada. Olha, o doutor Jean já está aqui com a gente. Peraí que eu já vou chamar. Uma agenda muito concorrida e o doutor Jean aceitou o nosso convite para bater esse papo aqui nessa noite que está aqui em São Paulo. Doutor Jean já está chegando, vão chegando, minha turma, mandem suas perguntas. O papo hoje é muito bacana. Nós vamos falar com o doutor Jean Gorinstein, esse infectologista que vocês todos que estão aí com a gente, sem dúvida. Oi, doutor Jean, tudo bem? E aí, tudo jóia? Muito prazer pessoalmente, né? Virtualmente É o aqui. famoso novo normal, né? O Quer novo dizer, normal. Eu já brinquei, doutor João, que eu não gosto nem de falar de novo normal, já é um novo mundo. Nós já o estamos no novo mundo novo, mundo, que porque ele maluco. já é a nossa vida. Eu queria agradecer, começar agradecendo a sua presença aqui com a gente. Eu sei que você tem uma agenda super concorrida, super comprometida, e prontamente você aceitou o nosso convite. Quem está aqui nos acompanhando, que ajudou essa intermediação, foi a Márcia, da revista Opinião, lá de Mogi das Cruzes, que ajudou a gente a se conectar e estar aqui hoje pessoalmente, né, digitalmente, batendo esse papo com você. Doutor, todos estamos vivendo um tempo que eu jamais imaginei que fosse passar por isso, com a família, no trabalho, em tudo. Eu queria bater um papo, porque a gente é bombardeado de tanta coisa. Diariamente a gente recebe informações e é vídeo, uma hora pode, outra hora não pode. E eu queria fazer algumas perguntas para o senhor. Na verdade, eu abri um monte de pergunta aqui no nosso site, no nosso Instagram, e eu recebi várias perguntas. Eu queria começar o seguinte: o que não se sabe sobre o coronavírus, doutor Jean? Ah, que pergunta difícil. É mais fácil você perguntar o que a gente sabe. E é O que a gente engraçado, sabe? pessoal, que a gente está sabendo as coisas aos poucos. Aos E poucos. aos poucos a gente vai falando uma coisa, no dia seguinte, eu tenho até vergonha, eu falo, pô, não era isso, olha que coisa. Porque a gente veio aprendendo. E Aprendendo. não tenha dúvida. Eu acho que a gente veio aprendendo em relação ao vírus, a gente veio aprendendo em relação ao tratamento, a gente veio aprendendo em relação às prevenções. Então vamos lá. Quando a gente fala de prevenção, alguém perguntava para a gente, pessoal, deixa eu falar uma coisa, vocês acham certo todo mundo usar máscara? Não. A máscara ela está indicada somente no caso de profissionais da saúde, assim como daquelas pessoas que estiverem doentes e se deslocando do hospital. Era o discurso que o mundo usava. Que o mundo usava. O mundo usava. É. Então, nós seguíamos as normatizações da Organização Mundial de Saúde, os Sim. preceitos da Organização Mundial de Saúde. Então, não existia, como forma de prevenção, virar e dizer todo mundo use máscara. Até que a própria Organização Mundial de Saúde começou a ver o que acontecia em países como a Coreia, o que acontecia em países como o Japão, em países como a Europa, principalmente o leste europeu, que o uso de máscaras caseiras diminuiu a transmissão da A doença. transmissão. Aí eles falaram, pessoal, tem que usar máscara. Olha lá. Daí falava assim, os médicos, era uma coisa muito interessante. Não, nenhum trabalho científico mostrou isso. Daí os caras falaram, meu, não importa, olha lá o que está acontecendo, está É, reduzindo, então você vai ter que aceitar. E é. realmente importa, porque à medida que eu tenho antiparo, isso te protege de um indivíduo que esteja à sua volta, eventualmente infectado. Então é importante que a gente mudou esse paradigma. A gente virava e dizia, não, bobagem, isso daí, olha, é um vírus respiratório, gotícula de saliva, tosse, espirro, ele cai no chão porque ele é partícula pesada, ele não fica em suspensão. E mais, Sim. ele cai nas superfícies
É importante a gente lembrar que quando cai em superfície, ele, como é um parasita, o vírus é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele obrigatoriamente vive dentro das células. Se ele cair numa superfície, não tem problema. Ele morre segundos depois. Aí a Sim. gente foi ver, Que não o é coronavírus verdade. não Ele acontece isso. fica de 3 horas a 9 dias, dependendo do tipo de material. Do Então, material. então a gente foi aprendendo essas coisas que vinham e saíam de estudos especialmente da China e que nos ajudaram a compreender melhor. A outra questão era a relação, lembra que a gente falou, as gotículas caem, e aí a gente descobriu que não. Existe mais do que isso. Existem algumas partículas que a gente chama de aerosol, são partículas menores que ficam em suspensão. E essas partículas passam a ter um problema, principalmente porque elas ficam de 30 minutos até 3 horas em suspensão. A Voando gente aí. não sabe, flutuando, a gente não sabe se elas estão viáveis, mas elas Entendi. estão Mas elas estão presentes. presentes ali. Aí que tá. Então, qual é o cenário de risco? Eu saio da minha casa, entro do elevador, ali é o cenário de risco. Ali Quantos de pode nós estar. já entrava no elevador e falava, eu vou pôr quando eu estiver na rua? Então, Sim, sair de casa já passa a ser já. uma questão. Já tem. O tempo que o vírus permanece nas superfícies é diferente. E aí a gente foi conhecendo mais e mais a questão dos tratamentos, cloroquina com azitromicina, remdesivir, estudos, corticoide, em que momento usar o corticoide, usar, por exemplo, os anticoagulantes, devo usar, não devo usar, em que momento usar. Isso, claramente, a gente acabou abrindo os olhos. Começou a perceber que nos estudos para pacientes críticos, pacientes graves, o uso da cloroquina não se mostrou efetivo. Muito pelo contrário, ele acabou promovendo o risco de maior mortalidade. Então, todas essas questões foram fazendo com que a gente conseguisse entender melhor a doença, entender que o corticoide não pode ser usado de uma forma Para precoce, todo ele mundo, tem que genérico, né? ser usado de uma forma mais tardia como ação anti-inflamatória. A gente percebeu que no primeiro momento é o vírus que faz o efeito, e para aqueles pacientes graves, críticos, a gente percebeu que é a resposta inflamatória que é um diferencial. Então, tudo isso fez com que a gente aprendesse. Por exemplo, a gente tinha ouvido lá da China, olha, baixou a oxigenação, já entuba. Hoje a gente falou, não. A gente percebe que eu tenho outras formas de recrutar o pulmão e que eu posso postergar ou até mesmo evitar que esse Evitar. indivíduo vá para tubo. Então, tudo isso fez a gente conhecer um É no vírus dia a novo, dia, né, doutor? É no dia a dia a dia dia. que está. A gente passou a ter não só os trabalhos clínicos, mas Sim. também a experiência das equipes. E isso fez, então, com que, nesse momento, nós tivéssemos entendendo melhor a epidemia, entendendo melhor o que é o vírus e entendendo o que pode ser feito e o que não deve ser feito. Mas eu não tenho dúvida, muito ainda se tem para conhecer, muito se tem ainda para aprender. Nossa, a gente fica aí pensando, né, doutor? Porque imagina que vocês que estão no centro das pesquisas já, e na verdade é tendo que estar pesquisando um problema e já colocando em prática uma solução, porque não vai se existir muito tempo, né? É uma necessidade emergente, emergencial. E óbvio que é o que você está falando, cada dia vai se comportando de uma outra maneira e vai mudando, cada paciente tem um perfil. Por isso que ele virou aqui novo coronavírus? O do Covid virou. O que é? É Pois um é, vírus vamos lá. diferente, O que é doutor? um vírus diferente? O coronavírus é um vírus que a gente conhece desde a década de 40. Em 1960, descobriu-se com um microscópio eletrônico que dá para enxergar melhor, que ele tem como se fossem umas espículas, uns espinhos no entorno que fazem com que ele pareça uma coroa. Por isso, coronavírus. Ah, por E isso, aí tá. ele começou a ser chamado de coronavírus. Ele é responsável por o quê? Por resfriados, uma Sim. dorzinha de garganta simples, só que em 3 momentos ele apresentou mutação. Um foi em 2002, levando o que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave, a SARS, que Ah, aconteceu na China, que acabou
levando a um comprometimento de mais de 8 mil pessoas, 10% de mortalidade. Uma mortalidade alta, mas um número de pessoas menores. Em 2012 e 2013, ele causa uma outra mutação que acontece na região do Oriente Médio. E o vírus veio exatamente de quem? Do camelo, dos dromedários. Ele é um reservatório normalmente que fica em morcegos e ele usa alguns reservatórios intermediários. No caso ali foi o camelo, no caso de 2012 foram alguns felinos, alguns gatos selvagens, e aqui, em 2019, especialmente no mercado de Wuhan, eles trouxeram aqueles pangolins, que lembra muito o nosso tatu. E ele era um reservatório e ele acabou passando para as pessoas. Qual foi a questão? Ele começou a se adaptar nas pessoas e passar de pessoa a pessoa. À medida que ele começou a transmitir de pessoa a pessoa, e ele transmitiu muito bem, ele foi disseminando. Então, essa disseminação acabou acontecendo uma vez que uma pessoa transmite para 2 a 3 pessoas. Em ambientes mais fechados, isso pode aumentar até 5 pessoas, fazendo então com essa disseminação seja muito mais rápido. Meu Deus do céu. Eu vou fazer uma parte aqui, doutor. A gente, aqui na nossa assessoria de imprensa, a gente trafega muito no mercado de arquitetura e decoração, trabalha com vários clientes que são lojas, shoppings, né? E a gente tem visto, óbvio, esse comportamento de todos com muitas incertezas, né? Porque vira até meio... Chega a ser engraçado alguns vídeos que as pessoas publicam do quão neurótico a gente fica, esfrega aqui, passa o álcool, pegou o álcool. Tem até um comercial no GNT de um programa que a apresentadora faz brincadeira. Ela põe a mão, ela limpou, depois você já não sabe mais o que você tem que fazer. Como que o senhor vê essa retomada, né? Que agora nós estamos numa fase, o comércio já abriu com esses movimentos com horários especiais. Provavelmente, a partir de segunda-feira, os restaurantes, bares, eles vão para uma outra... modelo de negócios, vão trabalhar alguns horários por dia e tal. O que nós, doutor, além da luva, o que é? É o álcool? Porque eu me pergunto, eu entro dentro do meu carro, né? Então, eu acho que todo mundo fez a sua célula. Eu brinco que nós criamos os bunkers. A minha casa virou um bunker onde eu estou tranquila, porque eu limpei, eu higienizei tudo. Mas na hora que você abre a porta da sua casa, você vai para a rua, né? Você começa a analisar um monte de coisa que a gente fazia antigamente. Encostava aqui, você pega no dinheiro, pega no cartão de crédito, coloca dentro da bolsa. O que o senhor aconselha? Como que eu tenho que conviver com esse? Ou o que seria o melhor caminho para eu poder ficar tranquila na hora que eu abro a porta da minha casa? Essa pergunta é interessante. Eu acho que a palavra-chave é atenção. Atenção. Então, por exemplo, quando eu estou dentro das áreas de Covid, dentro dos hospitais que eu trabalho, eu tenho muita atenção. Por mais que eu esteja com as máscaras, com a touquinha, com o avental, luva, eu tiro com cuidado tudo isso e estou muito atento nas minhas mãos. Entendi. Porque as minhas mãos podem ser um vetor, já que eu continuo com a máscara, de transmissão. Seja porque eu coloquei aquela mão que eu não higienizei no meu olho, no meu nariz e na minha boca, isso pode ser um problema. Ou eu tirei a minha máscara, ufa, vim para o banheiro para respirar, estou sozinho, que tranquilidade, mas onde eu coloquei a mão? Na minha máscara. E está contaminada, de repente, né? Esse é o problema. Então, esses cenários criam a atenção. Só que quando a gente está na rua, a gente está tendo, puta, eu vou para casa, eu vou fazer isso, eu vou passar ali, eu vou comprar... E aí você se dispersa. Aí que é o problema. Aí que é o problema, Ou né? cenários que a gente não avalia ser cenários de risco. Puxa vida, hein? Final de tarde bacana. Eu vou convidar uns amigos meus. Tem um casal de amigos que mora aqui no prédio. Eles também estão confinados, respeitando direitinho. Eu vou chamar eles para virem para cá. Esse é o cenário de risco. Então, nós temos, quando a gente tem atenção, nós começamos a perceber algumas coisas que vão desde da porta de casa, da necessidade de eu puxar
a porta do meu elevador, de eu O digitar botão. o botão do elevador, da questão da máscara já dentro do elevador, de eu evitar entrar num elevador que já existam outras Outras pessoas. pessoas. Quer dizer, procura sair um pouquinho antes, abriu a porta, tem alguém, olha, obrigado, bom dia, Vai espere o pela outro escada, eu elevador. tenho ido pela Ou escada, já aproveito desce fazer pela um escada. Então, exercício. quanto mais eu puder notar que cada um Entendi. desses são cenários de risco, e eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa ideia, eu estou neurótico. Não, não, eu estou atento. É Atento, né? diferente. É. Porque senão a gente começa aí sim Relaxar. enlouquecer. Ou Enlouquecer, porque, enlouquecer. ai meu É. Deus, não, estou atento, estou atento. Sim, Eu estou fazendo isso e isso passa a acontecer de uma forma automática, com uma proteção automática. A natural, gente vai né? Eu fazer acho que natural, vai ser a gente não vai natural, né? precisar fazer força. É. Então, isso vai fazendo com que a gente seja entrando no carro depois de tudo que eu digitei, coloquei na botoneira, lembrando uma coisa importante, eu vou colocar o dedo no botão, depois eu higienizo a minha mão. Por quê? Sim. Sabe o que tem acontecido? As pessoas higienizam a mão com álcool e ela vai úmida ali. Nós já tivemos alguns prédios com pane elétrica no elevador. Acredita numa Ah, coisa sim. dessa? Eu já ouvi de pessoas que a gente tem limpado o celular, tudo. Eu conheço pessoas que falaram que o celular foi danificado de tanto que punha De álcool. tanto, mas o pior é que, como aquela botoneira acaba, o dedo vem É, umidificado, sim. imagine, ele acaba escorrendo lá dentro. Entra Então, dentro cuidado para até da não parte levar choque. elétrica. É. Então, o que acontece? Digita ali, higieniza a mão com álcool, empurrou a porta, empurra com o pé, entra no carro, Com o higieniza cotovelo. novamente, sem grandes. Aí tira a máscara e vai trabalhar. Dentro do Vou dar carro eu carona, posso tirar a máscara, doutor? deve tirar a Posso, máscara, devo. respire. Diferente, puxa vida, eu vou passar no caminho, eu vou dar carona para uma amiga. Não Aí, tenho como não dar, ela precisa. Ótimo, não tem problema. Então a gente faz assim: usa a máscara, mantém os vidros abertos e ah, sempre higienizando, evitar os toques e sim, higienizar de forma adequada. E assim a gente vai fazendo ao longo do nosso dia, é, sempre tomando cuidado, evitar. Uma das coisas que a gente acaba esquecendo que a gente higieniza a mão e não higieniza o celular. E o celular, exatamente. ele não pode ser higienizado, lembrando que a higienização da mão é com álcool gel ao longo do dia. É, À medida que eu achar um local que tem uma pia com água e sabão, eu vou lavar minha mão para tirar aquela sim, melequinha, não fica meio é, melecado? sim, sim. Ali, o que grudou? Grudou poeira, grudou É, restos de vírus e bactérias que ali morreram. Então, eu tenho sim, que higienizar. Lavei a higieniza. mão, ela está higienizada e mais desinfetada. Então, para a gente, isso É, é uma segurança. Então, todos esses cenários. Estou indo para a padaria para comprar alguma coisa. Procurem manter o distanciamento de 2 metros. Mantenha o uso adequado das máscaras, vedando nariz, boca, fechando aqui embaixo no queixo. Na hora de eu tirar a máscara, sempre por aqui. Por quê? Se eu ficar mexendo na máscara, naturalmente eu vou estar contaminando a minha mão. a minha mão. Se eu não tomar cuidado com essa mão, eu posso me infectar. Então, todos esses cenários são fundamentais. Vou lá digitar a senha do meu cartão Na no maquininha. comércio que eu estiver passando. Higieniza a mão logo a seguir. Assim, Tenha essa atenção. Lembra? atenção, Atenção. é Então, ótima observação. E eu vi que o senhor falou em uma das entrevistas, que eu achei muito importante, que quando você está dentro de casa, aqui, lava a mão com sabão, não precisa ficar passando álcool o tempo todo. Agora você vai estar na rua, vai sair, aí sim, porque você não tem como lavar de repente em qualquer lugar, mas em casa, lava com pois sabão, é, né, doutor? melhor coisa, porque Sim, o sabão ele tem a mesma efetividade. A única diferença, só para a gente sim, lembrar em para termos entender. de matar vírus, que o álcool gel eu tenho que deixar 20 segundos. A minha mão Ah, ainda úmida para antes de eu ressecar começar a tocar antes de eu alguma coisa. começar. Se eu tiver em casa, claro, acabei de chegar em casa, vou lavar a mão, 40 segundos com a minha mão com água e sabão. Daí eu lavo de novo, tá ótimo, tá muito bem. Lembrando que naquela volta de casa, quando a gente fala de máscaras, a gente deve tomar alguns cuidados. Cuidado número 1,
além da colocação adequada das máscaras, a gente sabe que as máscaras têm um tempo médio de vida. Sim. Então, as máscaras de pano geralmente têm 2 horas. As máscaras cirúrgicas, se bem adequadas, elas têm uma duração até de 4 horas. Ah, de 4 Mas horas. lembrando que se o indivíduo estiver falando muito, se ele transpirar, respirar de forma mais acentuada, o tempo dessas máscaras é menor. A gente precisa renová-las com mais rapidez. Sim. Então, por exemplo, se eu usar minhas máscaras convencionais, aquelas máscaras caseiras de pano, eu tenho que manter no máximo 2 horas. Se eu estou indo para o meu trabalho, que eu demoro 1h15, 1h30, vamos considerar uma máscara. Já nesse caminho já é uma máscara. Na minha volta, mais uma máscara. E no período que eu ficar no meu trabalho, fiquei 6 horas, mais 3 máscaras. Mais então, 3 máscaras. eu já vou ter um kit daquele dia que vão ser de 5 máscaras. 3 para ficar no trabalho, mais 2, uma de ir, outra de voltar. Sempre usei a máscara, coloca dentro de um saquinho plástico. E aí, isso é importante, doutor. Isso é importante. Porque você joga na bolsa junto com carteira. Opa, a máscara não pode estar contaminada? Claro, então, e contaminar as outras coisas. Essa atenção. E observem você jogar a máscara dentro do saquinho sem ela ficar meio exposta, para não ter risco. Muito bem. Chegou em casa, coloca a máscara num balde, essas máscaras num balde de 1 litro de água. Posso colocar hipoclorito de sódio, que é água sanitária. Posso colocar um sabão em pó, posso colocar um amaciante. Deixo as máscaras por 40 minutos. Remolho. Torço, vou lá. E o que eu faço? Penduro essas máscaras. Deixo secando até o dia seguinte. Antes de eu ir embora, o que eu vou fazer? Vai passar com ferro. Vou passar com ferro em alta temperatura. As máscaras vão estar cheirosas, limpinhas e desinfectadas, e eu vou levá-las para todo o meu dia com a mesma praticidade, com a mesma segurança. Então, nossa, é importante... eu estou cometendo vários erros, doutor. Hoje mesmo eu tirei assim no carro, eu coloquei ali em cima no painel. Não, é impossível. Tenho que colocar. E se eu chego daí num outro lugar, se eu vou continuar usando aquela máscara, eu abro do saquinho e coloco, ou é melhor por outra? Então, se você já tirou essa máscara, o ideal você já vai com a outra máscara. Mesmo que você vai ter um jogo maior, não tem problema. É bacana, inclusive, algumas pessoas falam assim, pô, eu não lembro se eu pus essa máscara, se eu tirei aquela máscara. Você já tira e já joga dentro do seu saquinho, para nem se preocupar em saber se eu estou ainda com essa máscara em validade ou não. Isso vai deixar seguramente uma segurança. É o que você maior. falou, né? É um cuidado, gente, não é uma neurose. A gente tem que estar observando. Eu acho também, doutor, que nos primeiros dias, eu ouvi outro dia um comentário de uma pessoa que falou assim, nossa, alguns anos atrás eu fui para o Japão e a gente tirava sarro, comentava daqueles japoneses todos com máscara. Imagina, que absurdo, que loucos e não sei o quê. E hoje estamos todos, né, por motivos, obviamente, obrigados e embarcamos na naturalidade. Parece que já é uma coisa até... eu acho positivo, não sei a sua opinião, das marcas que já embarcaram como opção uma máscara estampada, uma coisa divertida, que já que a gente tem que usar, pelo menos de uma maneira mais agradável. Porque, sem dúvida, a gente começa, vai numa reunião, está falando com o cliente, está falando no supermercado, óbvio, a gente se toca, a gente percebe o quanto que todos nós tocamos 1 milhão de coisas. E que está todo mundo agora, né? Não tomando o seu cuidado, redobrando esses cuidados. Mas a gente sempre foi um povo, eu não sei como que é isso em outros países, mas a gente viaja um pouco, todo mundo gosta de pegar, encosta aqui, encosta de lá. Então agora é uma mudança de comportamento, não tem volta. Nós somos um povo muito afetuoso, né? De beijar, de abraçar. A gente quer abraçar. Né? Quer dizer, hoje... o nosso novo normal não permite a gente nem chegar perto. Mas, para ter uma ideia como a gente se adaptou a isso, o
que é algo interessante, se alguém vem chegando, a gente, opa, oh, Você já, nossa, né? você já fica, Aí que tá. já tem É medo. muito interessante. Ou se alguém tiver sem máscara, é natural que as outras acabem cobrando, né? Sim, sim. Transporte público. Imagina alguém sem máscara. É óbvio que hoje, especialmente em São Paulo, é uma obrigatoriedade com risco de, inclusive, De multa? pagamento de multa. Mas, Sim. de toda forma, mesmo que isso não acontecesse, a própria população, especialmente no transporte público, vai, bom, cadê a máscara? Né? Então, Exatamente. isso é uma coisa interessante. Eu acho que a gente vai mudando, a gente vai aprendendo a higienizar. Mas eu ainda vejo um papel muito social do próprio É, Covid. Né? sim. Porque no Covid a gente começou a olhar comunidades. É A gente verdade. começou a mudar, inclusive, toda a normatização relacionada à lei de saneamento básico, a Que é, obrigatoriedade. que é imprescindível, né, doutor? É começar na base e não só Ora, na pirâmide. É absurdo. Ora, se nós formos a poucos quilômetros do centro de São Paulo, e eu vou dizer do centro elegante, vamos pegar o dos Jardins, a Sim, gente vai ver populações que moram de forma miserável, que totalmente. moram uma família com 7, 8 pessoas morando num cômodo. E mais, a gente falava assim, olha, então, vamos ter que lavar a mão com água e sabão, mas que água? Se eles Não nem tem água. água. Exatamente, não tem Então, água. tudo isso é muito importante. Eu lembro uma vez que eu recebi, logo no começo, uma mensagem de um senhor que dizia o seguinte: doutor, o senhor fala em higienizar as mãos, mas eu sou puxador de carroça. Ai, meu Deus do Olha céu. lá, como eu faço isso ao longo do meu dia? E eu olhei e falei, engraçado, né? A gente com esse olhar de classe média, né? A gente olha muito, não, usem álcool gel, mantenham ambientes arejados e É. ventilados, troquem as máscaras estampadas, E não sei quantas lavem vezes por com dia, imagina. detergente e amaciantes, né? Quer dizer, quando a gente foi ver, falava, não, peraí, eu preciso orientar esse homem também. De que Exatamente. forma eu vou orientar? Então, isso foi uma forma da gente sair um pouquinho dessa bolha toda bonitinha que nós vivemos para Sim. olhar a população. E É. graças a isso, realmente, houve uma mudança estratégica nesses planos que voltam a consagrar a questão da obrigatoriedade do cuidado com o saneamento básico, Não, e que que vai impactar na é, saúde, sem sem dúvida alguma. dúvida, porque um povo saudável e com educação, né, doutor, é um país, sem dúvida, muito melhor, né? Porque é um absurdo, num tempo desse, a gente vê ainda que tem ações que foram executadas com superfaturamento. Eu não consigo imaginar numa situação Entender, né? dessa, né? É muito triste, é muito Agora, triste. o pior de tudo, Márcio, uma coisa que é interessante, que o Sistema Único de Saúde, que é a nossa grande mãe, né, foi ela que Sim, salvou esse que salvou, país. né? Né? Só para ter uma ideia, nós temos uns conhecidos que estão nos Estados Unidos agora, que moram nos Estados Unidos, e que eles estavam comentando sobre um casal de amigos que acabou sendo acometido por Covid. Qual é Ah, o problema? Eles não têm dinheiro para sim, pagar o um hospital. É tratamento. diferente do que nós temos aqui. É Sim, absolutamente diferente esse é, SUS que aceita tudo e todos. é. O que acontece? Esses É um indivíduos exemplo, né, no mundo, ficaram né, em pelo... casa para que não fossem ao hospital. Moral da história, só foram ao hospital porque realmente não melhoraram Era um e caso, acabaram sendo transferidos direto para a UTI, os dois. nossa Quer Senhora, dizer, é isso que é o nosso diferencial, esse acolhimento. Só que esse é tremendo. essa grande mãe foi esquecida por vários governos ao longo de toda a sua história. E Exatamente. ela já vinha com problemas. Nós, como médicos, muitas vezes tínhamos que mandar um paciente para UTI. Ah, doutor, não tem vaga. Como que não tem vaga? Porque não tinha número de vagas adequado. Sim, E qual foi o resultado disso? O Covid trouxe um olhar para dizer, olha, está faltando vaga na UTI, está faltando respirador. Como o Hospital Emílio Ribas, por exemplo, tinha 12 no leitos. 12. É. 12 leitos, um hospital de referência. Quer Nossa. dizer, é óbvio que rapidamente virou 100%. Sim, Hoje, nós temos 60 leitos de UTI.
Alguém vai falar, mas depois que o Covid foi... Nós temos pacientes para serem transferidos para UTI? Sim. Então, nós já tínhamos essa necessidade. O Sim. Covid, ele expôs isso. E à medida Ele chamou a atenção, prática, né? Tem que colocar agora em prática o não tenha projeto. dúvida. E à medida em que nós passamos a ter a visão do sistema de saúde, alguns estados demoraram para ver. E isso impactou na mortalidade da sua população. Então, não tenho dúvida que medidas, se tivessem sido tomadas de uma forma muito mais precoce, teriam evitado que essa população, infelizmente, morressem de uma maneira tão dramática. Nossa, é muito triste, porque ontem uma amiga, uma grande amiga, o pai dela faleceu depois de 22 dias. Então, você vai vendo, né, doutor, a situação é assim, muito próxima. Eu, graças a Deus, ninguém da minha família, tá todo mundo saudável e tal, mas é sempre assim, né, alguém próximo, é muito louco, é uma coisa que você não tem o domínio, ele tá aí, né, como que fala? É invisível, né? Você não tem muito, a gente está fazendo, é o que o senhor falou, é estar atento a tudo, não baixar a guarda por nada, manter para você se proteger, obviamente. Eu acho que é o melhor, seguir todas essas regras é o melhor possível. Eu vou ler algumas perguntas, tem muita gente mandando mensagem, doutor, o Célio, Mário, nosso sistema de saúde melhorar muito e várias pessoas poderão ter um tratamento melhor. Doutor Jean, ontem, a OMS declarou que a situação mundial vai piorar na questão do Covid. O que o senhor acha? Pois é, essa é uma questão que nos preocupa. Porque, por exemplo, nós estamos vivendo dentro do país uma aceleração em pontos diferentes. Então, por exemplo, a cada 5 municípios no país, cada 5 municípios, nós temos pelo menos um deles que está acelerando o número de casos. Se a gente for olhar na região norte, 40% desses municípios estão acelerando. Se nós olharmos na região sul, 60%. Se nós olharmos São Paulo, por exemplo, 23%, especialmente interior, estão ainda alavancando números ainda aumentados. Isso está acontecendo no Mato Grosso, isso está acontecendo no Paraná, isso está acontecendo em Minas Gerais. Então, por exemplo, cidades como Minas Gerais, como Belo Horizonte, como Curitiba, que para nós era um exemplo, abriram de forma desenfreada. Como se houvesse uma negação frente à doença e que as pessoas foram para as ruas. Exatamente. Qual foi a questão? Recuaram. Recuaram. Regiões que nós chamamos regiões de saúde, como, por exemplo, a região de Ribeirão Preto, acabou tendo que recuar. Caiu na fase de flexibilização, passando da fase 2 já para a fase 1. Quer dizer, mostrando que ser inadvertido possa ser problema. Por outro lado, pegando, por exemplo, o exemplo do estado de São Paulo, essa flexibilização ela é lenta, gradual, progressiva. Porém, sim, ela tem que ter esse pacto com a sociedade. As pessoas elas não podem se antecipar. Então, chegou numa fase 2 em que o comércio poderia ser instituído em shoppings, comércio de rua, especialmente as lojas, com uma capacidade de 20%, um número de horas reduzida, fazendo e mais, com todo o distanciamento social, com todo o uso de máscaras, o uso do álcool gel. O que aconteceu? Esses estabelecimentos foram realmente fiscalizados. Sim. E eles eram fiscalizados, não precisava nem ir longe, a própria população fiscalizava. Olha, cadê o álcool gel? Olha quanta gente tem aqui. As pessoas reclamavam. Mas o pior, as pessoas acabaram saindo, indo para onde? Para a rua, para aquele comércio informal, que aglomeraram, e toda aquela tríade que a gente falava inexistia. Então, tinha aglomeração, não tinha uso de máscara para muitos, e com isso, uma exposição de risco. É claro que nós vamos ter um impacto sobre isso. À medida que eu tenho isso, eu elevo esse número em 2 semanas. E para melhorar, eu ainda preciso 4 semanas para ter um impacto de melhora. Então,
naturalmente isso passa a ser um problema que nós temos obrigação de refletir. Nós temos e fazemos parte dessa flexibilização. O governo, simplesmente, ele nos orienta. Exatamente. Agora, alguns municípios, infelizmente, fizeram a revelia de forma inadvertida e, com isso, acabaram impactando de forma muito dramática a sua população. Isso, sem dúvida alguma. Não, e ó, tem uma pessoa aqui comentando que hoje teve lockdown em Londrina, porque são lugares, né, doutor, que realmente estavam lá, que vinham vindo, achando que não, tá tudo bem, aqui tá melhorando, vamos para lá. E aí, o que acontece? Para tudo. Não tem que seguir, gente. Não tem saída, né, doutor? Não tem saída. Tem uma pessoa aqui, ó, Juste Borelli. O doutor acha que tem relação da carga viral com a gravidade? Olha, essa é uma pergunta que a gente sempre tinha. Peraí, a carga viral é a quantidade de vírus que o indivíduo recebia, né? Será que isso muda o impacto? A gente sabe que normalmente existem aspectos multifatoriais. São múltiplos fatores que vão nortear se o indivíduo vai ter gravidade ou não. Então a gente olha a idade, presença do que a gente chama de comorbidades, se tem diabetes, se tem pressão alta, se é idoso, se tem algum problema na sua imunidade, se é obeso. Então tudo isso é um outro influencia. Fator. Isso é um fator. Por outro lado, a gente sabe que a quantidade de vírus que o indivíduo acaba recebendo acaba sendo muito maior à medida que ele acaba recebendo maior quantidade. Isso também impacta na evolução, inclusive, de sintomas. Os sintomas tendem a ser muito mais intensos. Né? Então, isso ficou muito claro. Então, essa associação de quantidade de vírus expostos mais essa questão da comorbidade pode suscitar uma doença que apresente sintomas muito mais clássicos e, dependendo desse paciente, pode evoluir numa fase secundária com uma resposta muito mais dramática. Quando essa resposta vai acontecer? A gente percebeu que existe um processo que nós chamamos inflamatório. Esse processo vai acontecer a partir do 7º dia, 7º, 8º, 10º dia, que é a hora, sim, que esse indivíduo vai tender a uma piora. E existem parâmetros não só clínicos, como de laboratório. E uma coisa que vocês gravem, é uma doença em que a oxigenação baixa de forma silenciosa. Traduzindo isso, o indivíduo está falando no celular, com febre ou sem febre, só com perda do paladar e olfato, e quando você vai colocar aquele oxímetro digital, a saturação está lá embaixo, a quantidade de oxigênio está muito baixa. E daí você pergunta, você não está com falta de ar? Não. Então, ela revela, em muitas situações, a oxigenação muito mais baixa, sem a repercussão clínica que nós imaginávamos que acontecesse. Entendi. Por isso que hoje uma das normas, para todos que estão ouvindo a gente agora, é que tem a doença, uma das coisas que são obrigatórias, além de aferir a temperatura 3 vezes ao dia, é fazer a avaliação da oxigenação. Se é a nossa preocupação, é quando essa oxigenação está de 94 igual ou menor do que 94. Isso a gente já abre o olho e fala, opa, pera lá. Então, é importante fazer uma tomografia para avaliar o quanto tem de comprometimento pulmonar. E aí a gente vai avaliando. Será que eu uso corticoide numa fase que já não é a fase precoce, já é uma fase mais tardia? Qual é a outra possibilidade que a gente pode usar? Hoje a gente usa muito os anticoagulantes. E o anticoagulante, para aquele indivíduo que interna, sempre a gente usa. Mas a gente tem um indivíduo que está em casa. Então, a gente tem os marcadores e algumas avaliações que a gente vai fazer para dizer se ele também vai usar. Então, isso tem uma expressão clínica de resultado, de resposta. Uma outra coisa que é muito bacana, que a gente aprendeu, que principalmente o comprometimento ocorre nas bases do pulmão. Então, o que a gente faz? A gente vira para o paciente e fala, olha, fica com a barriguinha para baixo, deita de bruço, o máximo que você puder fazer, várias vezes ao dia.
Para não A gente chama pressionar o isso, pulmão. a gente chama isso de falta de pronação. Isso melhora a oxigenação pulmonar. Alguém colocou uma coisa muito bacana A aqui. Grace perguntou, ó, se é Não, não, alguém obrigatório, não colocou. é? Não, eu achei ótimo. Alguém falou. Só, e aí pediram para a gente só ir no médico. É lá. Quando. Aí que tá. Esse é o problema. Porque É. muita gente, quando chegava no médico, essa colocação foi fantástica. Ela colocou absurdo. A gente viu Verdade. várias orientações assim, né, doutor? Só vá Então, se não, tiver não com falta de vá, ar. fique em casa. E isso é uma questão muito ruim, porque a gente começou a ver jovens Sim, vindo de forma grave. Porque falaram assim, você não tem doença nenhuma, você está bem, exatamente. Não você está tem com diabetes? febre, né? Não. Você Não tem está com pressão febre. alta? Não. Quantos anos você tem? 26. Então fica em casa. Fica em casa. Quando esse indivíduo chegava no hospital, ele fazia forma grave. E a Porque gente já não tá. sabe quem é que vai responder. Então não tem essa, falar, eu estou tranquilo porque eu sou jovem, eu não Sim. vou ter problema. A gente não sabe quem vai ter e quem não vai ter. Então, fruto disso, a gente precisa que todos tenham essa percepção. Só para ter uma ideia, nas UTIs, de forma geral, 26% são pessoas jovens Jovens. que não Nossa. têm nenhuma história de doença nenhuma. Nenhuma doença, não tem nada. Nenhuma. E aí você fala assim, pelo amor de Deus, olha, a mesma falou, e É. morreram muitos Morreram por muito isso. por isso. É Exatamente. verdade. É E verdade. morreram muitos jovens, porque quando chegava, o quadro estava tão avançado, Já estava avançando. isso virou um Que problema. não É isso conseguia mesmo, recuperar Lavar. a pessoa. Meu Deus do céu. Doutor Jean, tem uma, ó, Maiara Caravete mandou um beijão pro senhor, que ela foi aluna do senhor. Oh, que bom! Aí tem uma pessoa perguntando o seguinte: como eu tenho uma dúvida, doutor, e vários aqui perguntaram. A gente sai, aí eu tenho que chegar e tirar toda a minha roupa, botar num saco, pôr na lavanderia, lavar essa roupa todo dia, na Vamos lá. hora. Vamos lá. Porque, ou eu posso passar, daí tem uma outra pessoa perguntando, se eu não lavar, eu posso passar álcool spray, esse 70 que tem, que é um spray de álcool, funciona? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Cheguei em casa. Lembra, a gente brinca muito, eu tô sujinho, eu tô limpinho. Então, por exemplo, quando a gente tira tudo, oxigenou, a gente chega perto de alguém, lá no covidário, por No exemplo, convidado, e a gente fala, eu tô limpinho, tá? tô limpinho. Às vezes você esqueceu de... tá com a touca que Toca você acabou de trocar de um de paciente tocar. para o outro. Você trocou. E aí Sim, você entrou para pegar uma outra máscara para colocar sobre aquela, para sim, para manter manter. essa máscara mais tempo. E aí eu chego e falo, vim pegar essa máscara, mas eu tô limpinho. Tô Então limpinho. guarda essa expressão, eu tô limpinho, eu tô sujinho. Ah, tá, Eu tá. cheguei da rua, eu tô sujinho. Eu tô sujinho. Então, ou eu faço uma divisória dentro de casa, que é o local que eu vou deixar as coisas ali. Vamos fazer uma coisa. Eu peguei transporte público, não tive a possibilidade de fazer o distanciamento. Isso é uma realidade. É uma Isso não é realidade, certo. sem dúvida. A É gente uma tem visto nas realidade. televisões, Então nas é aquela estações de história. trem, metrô. Eu vou guardar essa roupa para usar no dia seguinte? Melhor Não, não. melhor não. Então, o que você vai fazer? O que eu posso fazer? O que é o melhor? Puxa, cheguei tão cansado. Vou lavar hoje a roupa? Vou então colocar no saco. Já deixo um Ah, cesto com um saco preto e já jogo tudo fechado. lá dentro. Tá, Higienizo a minha mão com álcool, pego uma camiseta, já pus toda a roupa lá. sim, Coloco uma camiseta e entro para casa. O que tá. eu vou fazer? Eu vou tomar banho, Vou tomar banho direto. né? Sim. Antes, não esquecer, lembra daquele balde com a água? Ah, sim. E a água sanitária, se as máscaras forem brancas, ou o sabão em pó, ou o amaciante, então você já joga a máscara lá. Bom, agora, tchauzinho de longe para todo mundo, ó, pro E vou banho. pro banheiro tomar banho. O que eu faço? Eu geralmente ligo para casa e falo assim, pessoal, tô chegando. E aí é o que eu falo, olha, alguém colocou, o Célio colocou. Eu É. deixo tudo na máquina de Na lavar. Então, o máquina de que eu lavar. faço? Quando eu faço isso, eu já aviso, eu já peço para deixar a máquina aberta, já Já- jogar um sabão e eu, ó, jogo Sim, tudo lá. já coloco lá. Deu para entender? Sim, Como as máscaras que eu uso são máscaras do hospital, eu deixo no carro. Essas máscaras que eu uso são as máscaras cirúrgicas que eu já
desprezo. Então não há Desprezo. problema, jogo no Sim, saquinho e sim, desprezo. Tá? certo. Aí eu vou direto para o banho. Tomo meu banho e coloco uma roupa limpa. E aí sim Posso. vou cumprimentar as pessoas. Não, Lembrando, evitar essa aproximação. Daí a entendi. Márcia vai falar, ai, Jean, eu tô tão carente, essa época tá tão difícil, as A pessoas gente estão quer mais abraçar todo loucas, mundo, a gente quer doutor, mas não abraçar e beijar. pode. Sabe o que eu faço? Eu vou contar um segredo aqui para nós. Conta pra Eu gente. viro para minha mulher e falo assim, vem aqui, eu beijo o que a gente fazia nas crianças, que a gente aprendeu com os nossos avós. Beija aqui atrás, porque aqui não vem a mão, aqui você não tem É, a chance de trocar as saliva, gotículas, essa aí. gotícula. E aí, então, eu beijo aqui atrás, eu mato a minha vontade. Pelo menos É, minimizo essa vontade. essa- Então, é isso que vai fazer realmente você manter essa aproximação com as pessoas e se cuidar e cuidar daqueles que você ama, porque você pode se contaminar fora e sim, essas negligências levam para casa. Isso a exatamente. gente tem que ter realmente essa sinalização. Essa atenção, né? Então, assim, já vou falar, tem todo mundo perguntando aí do ivermectina, nós já vamos falar. Doutor, então, só para dar uma repassada, se é claro, se eu fui no transporte, se eu tive num lugar com mais acesso, com mais gente e tal, mas se eu tô lá no meu carro, usei, fui num lugar que estou numa reunião com uma pessoa, mantendo tudo isso, eu posso chegar, higienizar essa roupa, deixar, vamos dizer, na lavanderia, tomando um sol, ou eu tenho mesmo que lavar, o melhor é lavar. Pois É é, isso aí, né? isso vai estar relacionado. Eu grudei Tá. muito nas pessoas, eu não Sim, pude fazer o distanciamento, melhor sim. lavar. Lavar. Só que tem outras coisas. Muitas vezes você trabalha numa empresa, você tem um uniforme e É, você só tem um. O é, outro, você viu e fala, puta, eu não pus para lavar. é. Ou seja, não vai dar para usar o outro que também está sujo. Então, o que você Sim. vai fazer? A gente tem alguns desinfetantes em spray que podem ser usados. Eu não usaria aquele spray de 70%, porque ele pode manchar alguma roupa. Ah, sim, Mas sim. existem alguns desinfetantes à base de quaternário de amônio que eles são cheirosos e eles se Tipo jogado assim. aquele lisoforme, spray, aquele poderia? Exato. E Ah, aí você tá. pode utilizar, deixa arejando num cabidinho, na área, ainda Purifica. naquela zona suja, e Exatamente. no dia seguinte você, Sim. então, vai para lá e se veste Lá. lá na área de serviço ou na sua saída de casa e ó, já vai embora E para a vai rua. Mas embora. daí quando voltar, lava, tá? Já Não é lava, para não, por não é favor. para guardar 4 dias fazendo Não. isso. Doutor, é mito que passar roupa com ferro quente mata o vírus? Então mata, isso sim, porque o vírus ele é muito sensível, ele é termolábil, que a gente chama, então ele é lábil a temperaturas muito altas e Ah, ao mesmo tempo a produtos, a lavagem com água e sabão, ele é muito sensível a isso. o Por isso sabão. que o ideal é que a gente realmente faça isso. Então, mas o que vai acontecer? Se você não tem tempo de sentar e lavar a tua roupa, muito possivelmente você também não vai ter tempo de passar todo dia, ficar passando a roupa. Então, eu vou colocar esses produtos, deixo arejando, isso com muita atenção para que toda a peça seja esterilizada, para a gente não deixar Sim. nenhuma área, e eu deixo num cabidinho, num local mais arejado, fazendo com que seque e com isso faça o seu papel de proteção, entendeu? Ótimo. Doutor, a Lá Cerâmicas, inclusive, ela mandou uma mensagem aqui para a gente um dia desses, falando assim para o doutor Jean falar, perguntar sobre Porto Feliz, e agora ela mandou uma outra mensagem. Vi os casos, doutor, vi os casos em Porto Feliz. O prefeito está controlando com a ivermectina. O que o senhor acha? Ai, Ai, já meu não... Deus do céu! Olá. Bom, eu vou. Vamos lá. É um problema, porque eu vou contar uma coisa. A ivermectina era de um estudo que foi feito lá na Austrália. Eles mostraram que no laboratório, naquelas plaquinhas em que eram jogados o vírus, o Covid-19, eles jogavam ivermectina, e aí, em 24 horas, eu tinha uma redução da multiplicação do vírus em 93, 94%. Aí fala, puxa, ótimo. A gente já ouviu que ivermectina tinha algum efeito em relação àquele Covid mutante lá atrás,
na China, vamos usar de novo? E aí os trabalhos foram Não deu pífios, não certo. trouxeram resultado nenhum. Mas tiveram outros trabalhos que avaliaram outra condição, que é o caso da nitazoxanida. Nitazoxanida é um antiparasitário, como a ivermectina. E ela mostrou que... E ela tem uma ação contra vírus também. O Hum. rotavírus, que é Ah, responsável por aquele quadro de diarreia, sim. não só em crianças, como em adultos Em também. adultos. E ele tem uma efetividade, ele é uma droga boa para isso. Tanto a nitazoxanida tem um efeito bastante importante, mesmo em formas graves. O que aconteceu para o Covid não Não deu. funcionou. Nós temos estudos acontecendo e esses estudos não mostraram uma grande efetividade. O número é pequeno de um ou outro caso, portanto, esse é o Anita, Célio, é Não, isso mesmo, Anitta. que é o Anita, que é a nitazoxanida. Então, Anitta. a gente não tem, infelizmente. A gente É, gostaria de virar e falar, pô, é ótimo. Porque é exatamente. engraçado que algumas pessoas falam assim, pô, mas esses médicos gostam de ver gente morrer. Eu já ouvi isso. Ai, Eu meu estava Deus do fazendo céu. uma live, ó, e aí não é verdade. A gente, como médico, a gente quer falar, mas espera aí, funciona? Por exemplo, aí, quando a gente falava da claritromicina com a Sim. azitromicina com Azitromicina. em Cloroquina. associação com a cloroquina. Então, Cloroquina. a azitro com a cloroquina. Os dois. Os trabalhos eram, nossa, maravilhosos. E a gente chegou a usar para os pacientes. Naquele Sim. estudo observacional, que é aquilo que a gente observava, era estranho que o paciente que não usava a cloroquina tinha a mesma evolução do que aquele que usava. A mesma. A mesma. Pior, o indivíduo que usava a cloroquina tinha maior risco de desenvolver arritmias, que é uma das grandes toxicidades dessa medicação, Dessa. naquele paciente que já tem uma miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco decorrente da pressão Devido Covid. ao Covid. Que, Ou nossa, é seja, muito complicado, complexo. ele acabava morrendo em decorrência das arritmias. Por Então a uma gente outra começou. doença, né, que o remédio estava ajudando a provocar. Pois é, Meu e aí Deus. nós não só não ajudávamos, como induzíamos a risco. Então Ah, os trabalhos do mundo falam: não é para para. usar, não mostra efetividade. Sim. Então, você sabe o que me deixa muito triste? Porque eu vejo assim, a população é uma população que está muito fragilizada. Ela está Exato. fragilizada porque é aquela história, você é obrigado a ficar em casa, Sem você não vai dúvida. trabalhar, as pessoas perdendo renda, perdendo Sim. emprego, Sim, perdendo nossa. saúde, perdendo A vidas, família, né, doutora? A tudo, família, tudo. tá tudo em E risco. a população, de forma geral, ela impactou no sentido de reduzir essas estatísticas, né? O Exatamente. ficar em casa ajudou. Isso é importante, isso não tenha dúvida. Mas, por outro lado, a gente vê que profissionais médicos que deveriam zelar por aquilo que falam, vêm e dizem, usem, quando, na verdade, eles não viram nenhum paciente com Covid. Eles Com, nunca presenciaram, eles não tinham direito não de levantar participaram uma desse estudo, né, bandeira, eles doutor, de não em tinham loco ali. direito. É. Exatamente, então não tinham direito. Então, quando uma autoridade médica, eu digo autoridade, porque a gente fala o seguinte, quando o médico fala, o pessoal, putz, olha, é verdade, ele falou. A doutora, Sim. alguém usou uma expressão, olha, a doutora fulana usa. Quer dizer, ela Estão usa falando aqui por que a quê? doutora Lucy Kerr está usando. A doutora Lucy Kerr também está indicando o Aí remédio. que Assim. tá. É, Então, o que que acontece? Os trabalhos não estão indicando. é. Então, a gente segue a ciência, não é aquilo que eu acho. É Não. aquilo que, na verdade, a ciência vem mostrando para a gente garantir segurança. Achei muito bacana, por exemplo, quando essas drogas começaram a vir, na época, o Ministério da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, disse o seguinte: olha, vocês querem avaliar? Nós não tem nada escrito que essas medicações sejam São. efetivas, mas vamos fazer protocolo de estudo. O Claro, protocolo vai maravilhoso. avaliar. Olha, o paciente melhorou, não melhorou. Olha, piorou o rim, piorou o fígado. Olha, melhorou. Então, muitas medicações, como estão sendo colocadas aqui, estão sendo medicações que estão sendo estudadas. Uma delas, o Remdesivir, foi É, liberada agora pela Anvisa.
qual é a vantagem do Remdesivir? A vantagem do Remdesivir, que foi usado lá no Ebola, ele não é uma grande droga, mas ele diminuiu de 14 para 11 dias de internação. Sim. Né? Então já Ele deu diminui. esse impacto na saúde, sem dúvida, dá o gargalo mais, né? O número de tempo em UTI a gente precisava esvaziar mais rápido. Quer dizer, você Sim, tem uma droga que sim, favorecesse isso, que melhor. maravilhoso. Sim. Por outro lado, ele também diminuía 8% a mortalidade. Então, a partir daí, surge que situação? Uma situação em que, puxa vida, vamos usar uma medicação que pode ajudar, Pode ajudar, claro. não é? E como o senhor Então, falou no começo, né, doutora, é tudo ainda muito novo, né? Não tem tudo ainda está se formando um protocolo para um paciente. No começo era, olha, se você sentir febre, e a gente já sabe quantos casos que a pessoa não teve nenhum não teve nada, desses né? E é uma doença de mil diagnósticos. faces, é uma doença de mil faces. Porque, por exemplo, a gente achava que vinha como uma gripe, que era dor no corpo, dor nas juntas, nariz entupido, Coriza, dor de garganta e febre. Aí vinham aquelas pessoas que falavam assim, nossa, eu perdi o paladar e o olfato. E a gente falava, que estranho. estranho, E, né? e outras que vinham diarreia. Mas peraí, sem tosse, sem dor de Exato. garganta. Então a gente viu múltiplas facetas de uma doença como essa e que fazem com que a gente tenha respeito. E mais do que isso, o respeito pelo paciente. Hoje, por exemplo, os grandes hospitais têm os protocolos de estudo, tanto do plasma de pacientes Sim. convalescentes. O que é isso? O plasma são aquelas pessoas que já Já tiveram fizeram, doença, né? já tiveram Covid, curaram, têm uma quantidade de anticorpos. Onde ficam esses anticorpos? Ficam no sangue, na parte líquida do sangue, porque tem uma parte mais viscosa, né, onde ficam os elementos figurados, que a gente chama. Nessa parte líquida é o soro. Então, por isso que a gente faz a sorologia. Urologia. E a gente tira esses anticorpos e coloca naquelas pessoas. Tem estudo para isso. Sim. Outro estudo mostra, lembra que a gente falava que a inflamação é muito intensa? O corticoide, o uso de medicações específicas que bloqueiam a ação de alguns elementos inflamatórios, como a interleucina. Então, tudo isso a gente está usando. E fez com que a mortalidade caísse. Diminuísse. Só para ter uma ideia, nós tínhamos uma média de mortalidade nas UTIs de 50%. Hoje, nós temos uma mortalidade de 15% a 18%. Quer dizer, isso caiu muito. Caiu E caiu por quê? drasticamente. Porque nós estamos aprendendo a lidar com essa doença. Isso E é cada muito paciente, importante. né, doutor, pelo que o senhor está falando, uma delícia, que é clareando muitas das coisas que a gente tem essas dúvidas todas, cada um é muito diferente, não é que todo mundo chega, é assim, vai ter Nada, isso, não, nada. cada um está se manifestando. A gente brinca que isso é um pouquinho, ser customizado, né? Customizado, O exatamente. costume é que nem um alfaiate. Não, puxa aqui, olha esse aqui. O tratamento é Essa aqui, personalizado, né, para cada personalizado. paciente. Vamos levar esse aí, vamos levar para o hospital, melhor ficar lá no hospital, a gente acompanha com mais segurança. Então, Sim. é tudo isso que faz com que a gente tenha realmente muita tranquilidade de acompanhar. Quer dizer, tranquilidade em termos, né? Sim, óbvio. A gente acaba tendo mais segurança. Olha, vamos pedir esse exame, vamos repetir aquele, e isso deixa a gente mais seguro nesses protocolos. Exatamente. Fantástico. Nossa, tem tanta gente falando aqui, doutor, vou fazer alguns comentários. Doutor, depois que a pessoa pegou, se curou, já tem perigo dela passar? Ela não tem perigo de passar para mais ninguém? Ela pode ter de novo? Então, vamos lá. São duas perguntas. A primeira pergunta, a gente fala assim, o indivíduo já teve, passaram os sintomas, então a gente deixa o isolamento em 14 dias. Tá. Se 3 dias antes de passar, ou seja, a partir do 11º dia, não tiver mais sintomas, pode ir para a rua, volta para a sua atividade normal. A gente tem muita discussão, vamos repetir aquele exame do nariz e da garganta, que é o PCR. Sim. Só que a gente sabe que o PCR, para identificar o vírus, ele é melhor do 3º a 7º dia. Então, esse é o melhor, com sintomas. Se eu não tiver sintoma, a chance já cai, a diminuição, a acurácia do exame cai. E, posteriormente, cai ainda mais. Mas, eventualmente, se eu fizer esse teste, pode vir positivo.
E não quer dizer que o meu vírus está vivo. Pode ser um pedacinho do Ah, vírus tá, que ele tá. detectou. Por isso a discussão. Não, mas peraí. Você não está 14 dias em isolamento? Tá. Você não ficou já mais de 72 horas sem sintomas? Sim. Então sai, porque eu posso fazer vir positivo e não quer dizer nada. Então essa pessoa Hum, não vai transmitir para outras pessoas. Tá? certo. Então, 14 dias, Vai continuar ausência com de todas as sintoma. regras, é E máscara, outra tudo o coisa, vai protocolo. continuar seguindo, até porque ele vai ser o exemplo. Vai sair sem Exatamente. máscara, leva multa. Acabou. Exatamente. E vai seguir fazendo todo o exemplo de uma forma natural. Tá. Esse indivíduo vai estar protegido nos próximos. Oi, gente, desculpa, a nossa live caiu, o doutor Jean tá entrando de novo aqui comigo. Peraí, só um pouquinho, já entrei. E foi tanto, a gente conversou tanto que, nossa, eu nem vi aqui do nosso tempo, a gente passou da hora. O doutor Jean já tá entrando aqui, a gente vai finalizar, porque é um papo muito interessante, são muitas perguntas, tanta gente aqui, já estamos entrando de novo. O doutor Jean, o Olha nosso lá. tempo, e eu não sei o que aconteceu com o meu mostrador, porque estava marcando 30 minutos, e eu olhando aqui, eu não vi a hora, e de repente nós já passamos da 1 hora. Você Doutor, já mas nós viu, vamos falar mais coitado um dos pouco. meus, você já viu, coitado dos meus alunos? Eu vou contando as histórias, daí eles vão falar: ai meu Deus, ele não para de falar. Mas, doutor, assim, é uma delícia. Tanto que eu falei, gente, como assim já deu 1 hora? E não sei por que no mostrador aqui no Instagram estava 30 minutos. Eu falei, nossa, gente, parece que a gente já está falando há tanto tempo, mas vai dar certo. Você pode falar mais um pouquinho, doutor? Claro, vamos lá. Podemos? Então vamos lá. Doutor, eu acho que é tudo isso que você estava comentando. Então, se a pessoa pode, que teve, se ela pode pegar de novo. Então, o que acontece? A gente viu nos estudos que aconteceram no Japão, no Japão, desculpa, na China, Achei. que aquelas pessoas que tiveram em dezembro, por exemplo, não tiveram ainda uma recorrência dos quadros. Daí eu vou falar alguns exemplos do que aconteceu. Isso mostra, sim, que essas pessoas estarão protegidas nos próximos meses. A gente não sabe quanto tempo isso vai acontecer. Se isso, elas vão perdurar por um ano, por exemplo, gripe. Gripe, a gente sabe que os anticorpos tendem a descer. 10, 11, 12 meses, eles ficam baixinhos, o indivíduo tem o risco de se reinfectar. Então, por isso, a gente acha que isso deva acontecer também. Então, Também. pelo menos nos próximos meses, então a gente brinca com os pacientes, olha, pelo menos até final de agora 2020, você está protegido. Mas vamos ver como vai ficar para o ano que vem nessa proteção. O que houve, alguns casos que a gente fala, olha, o indivíduo se reexpôs, muitas vezes não. São algumas manifestações pontuais de vírus que ainda perpetuam. A gente sabe que alguns vírus, por exemplo, citomegalovírus, o indivíduo ainda pode manter não só vírus, como sintomas por 3, 4, 5 semanas. Existiu até uma discussão de grupos franceses que diziam, olha, será que o distanciamento, esse isolamento desses pacientes deveriam ser de 6 semanas ao invés de 2? Então, é mais por isso, mas como foram casos muito pontuais e a maioria não é assim, então não há o que se preocupar. Então, eu ouvi também uma outra coisa, doutor, que depois que a vacina, né, não sei se o senhor tem alguma informação mais forte de uma previsão, a gente vai ter que tomar como se fosse a gripe, a vacina da gripe. É isso mesmo? Não tenha dúvida, isso vai acontecer. As vacinas, a gente tem mais de 176 vacinas sendo estudadas no mundo em várias fases. Fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1 é usada em quem? Nas cobaias, nos chimpanzés. Na fase 2, ela é usada já em humanos, no sentido de avaliar se ela é segura, se ela dá efeitos colaterais, se ela dá alergia, se ela dá febre, se ela mata. Tudo isso é avaliado. E aí eu tenho uma fase 3, que avalia também a segurança, mas avalia a produção de anticorpos. E mais, se esses anticorpos são mantidamente elevados, se perpetuam ao longo dos meses. Para uma vacina ser boa, 90% das pessoas que tomam essa vacina têm que produzir anticorpos que se sustentam e se mantêm por vários meses.
Na Ah, vacina da gripe, lembra que a gente falou? sim, 10, 11, 12 meses, não adianta. é a Cai os mesma anticorpos, coisa. eu preciso revacinar. É o que vai É o acontecer mesmo que vai com acontecer. o coronavírus, que chegou para ficar. Assim como o H1N1 em 2009 chegou para ficar, ele Exatamente. também chegou. A gente vai Eu- tomar as medidas de proteção? Sim. Vai ter a vacina? Sim. Sim, Vão surgir vírus novos, mutantes? mutantes. Vão. Sem Porque o dúvida, vírus ele como vai se qualquer outro, adaptar. né, doutor? E aí a gente vai aproveitando Adaptando. realmente para fazer novas formulações de vacinas na sequência. Maravilha. Doutor, tem uma pergunta aqui. O senhor tem, né? Então a gente já aprendeu a higienização. Eu amanhã, hoje, agora, eu já vou mudar vários protocolos aqui no meu carro, na minha máscara, na minha roupa, sem dúvida. A gente está indo no supermercado, pegando as coisas, coloca no carrinho e tal. Chega em casa, eu vou direto para a lavanderia, coloco tudo dentro do tanque. Eu fiz um preparado com cândida, álcool e água e jogo em tudo ali dentro do tanque e começo a lavar tudo. Isso é o que a gente precisa fazer? É fundamental a gente fazer isso, Fundamental. porque isso, na verdade, é uma prática de higiene, né? Quer dizer, Totalmente. imagine o seguinte, vamos lá, você comprou um requeijão. É, O que as pessoas faziam? Pegavam no supermercado, a gente não sabe nem quem pôs a mão, onde ficou estocado, a gente pegava aquilo e punha na exatamente. geladeira. Sim. Hoje a gente parou para pensar, quem pôs a mão aí? Aonde Eu ficou já lavava estocado? tudo, doutor, mas hoje eu estou Então, lavando mais ainda, entendeu? mas as Porque eu pessoas, pensava aquela coisa muitos não suja. faziam isso. É, Muitos não faziam isso. Então, é, isso é uma prática de higiene, ponto, né? entendeu? Então, se a gente adquirir isso como uma prática de higiene, isso muda, porque assim, aí é o É, vírus que vai matar. Não, não, não. É higiene. é Mas higiene, nunca sem dúvida. esquecer de ir na pia fazer aquela divisão da área suja da área Exatamente. limpa. Da área limpa, é, exatamente. Ou E eu seja, acabei de usar aquelas é, coisas, lavei, área uhum, limpa. área limpa. Sempre higienizar depois aquela área Exatamente. que ficou. Exatamente. Olha aí, pode só passar spray de álcool? É, Eu acho o seguinte: o aquele álcool ideal. 70 que a gente falou Então, lá aí na que outra. tá. O que eu acho assim, você chegou na rua, o ideal é lavar, passar uma Tá, buchinha, mais prático. Porque depois você vai ter que passar um pano. Posso passar um pano com álcool? Posso? Claro que pode. tá. Então, você vai fazer o que é mais fácil para você, Pronto. mas, volto a dizer, seja álcool 70, seja água e sabão, É, funciona absolutamente da perfeitamente. mesma forma, sem Eu problema acho que nenhum. a pergunta que a Grace estava falando, doutora, é que ela já tinha feito antes, é sobre as frutas. Por exemplo, a banana, Então, aí que tá. que Esse tem é um algumas coisas que problema. são meio diferentes É de aí que lavar, tá. né? A Então, por banana, exemplo, por exemplo. você vai lavar a laranja, você vai Sim, lavar o maracujá, você sim, vai colocar. Isso sim, você vai colocar as verduras numa bacia com água e 3 a 4 gotinhas de hipoclorito de sódio, que é essa água sanitária. sim. Legal. Como que vai ficar produtos como a banana, que se eu fizer isso, ela vai deteriorar? É. Então, o que é o ideal? Passe aquele pano com álcool que você fez, não tão umedecido, mas passe no sentido de higienizar. Ah, Apenas então, isso. ótimo. No momento em que eu for ingerir aquela banana, eu lavo. Aí eu posso até lavar com Ah, água e sim. sabão, Porque eu já vou comer lá, não vai porque eu vou estragar. comer, porque senão aquela casca vai realmente ter comprometimento. Flores, assim, quando a gente compra flores, por exemplo, trago lá um ramalhete de flores que eu vou pôr num vaso, né? Não, Não você vai precisa, né? acabar, vai cair todas as pétalas É, daquela, vai não vai matar a adiantar. flor. Aí que tá. Então, não. O que Não. vai acontecer? Você já coloca, lava a tua mão, Isso. coloca as flores nos vasos Ai, e assim, lava a mão de novo. sim, Todos os dias, quando você for trocar essa água, os mesmos cuidados. Mas lavar as flores, não, porque não você não vai ter precisa. contato direto com Tá. elas. E você vai Ótimo. estragar todas as pétalas, vai matar todas as florzinhas que você comprou. Exatamente. Doutor, ó, tem uma pergunta. O vírus fica no fio do cabelo, no pelo do cachorro? Fica? Então, no pelo do cachorrinho, coitadinho, não. Eu não sei o que acontece. Esses cachorrinhos, eles são imunes. Eu acho que eles são Ai, tão que ótimo. abençoados, É, né? Que a gente, graças a Deus, o graças coronavírus a Deus. deles não passam para nós, os nossos E não passam para vice-versa. eles, né? Graças a Ótimo. Deus. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente o pessoal que vai transporte público. Imagine só, Márcia sentada com a máscara, álcool gel, se segurando ali na barra de contenção do ônibus e alguém de pé
com aquela fresta da máscara aqui embaixo, respirando aonde? Em cima do teu cabelo. Pode acontecer? Pode acontecer. O que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que fazer? O ideal, Márcia, amarra teu cabelo, se puder usar um lenço, melhor. Melhor ainda. Os homens, o chapeuzinho, um boné. Daí tira isso depois de fora do ônibus, isso mais fácil, já coloca no saquinho, lava. Para lavar. O outro, na volta, faz a mesma coisa ou com outro lenço, com outro. Chegou em casa, o ideal é lavar o cabelo. Agora, se eu falar para as mulheres que elas têm que lavar o cabelo todo dia, é para perder a amizade. Mas doutor, o ideal. A gente não vai gostar. Não vai gostar, mas esse é o ideal. Essa seria a prática ideal. Os homens que procurem manter a barba feita, aqueles que têm barba, procurem aparar a barba a ponto dela ficar lá dentro da máscara. Para não expor. Entendi. Exatamente. Então, isso é uma forma mais importante realmente de proteção. Tem aqui uma pessoa, Tati Rosa. Doutor, as pesquisas do comportamento do vírus Covid, teve algum avanço na análise junto ao vírus da hepatite C? Então, a gente percebeu que algumas medicações que foram usadas para hepatite C, como antivirais, funcionaram em alguns trabalhos para o Covid. Né? Quer dizer, não foram tão significativos, mas numa amostra pequena funcionaram. Então, essa é uma questão que a gente tem algumas dúvidas de algumas medicações antivirais usadas na hepatite que possam fazer efeito. Tem grupos que estudaram também medicações para AIDS no caso do coronavírus. Agora, uma coisa muito interessante, a gente não tinha tido experiência, e eu vou contar uma coisa que aconteceu coincidentemente agora. Nós achávamos que as medicações que eram usadas na AIDS tinham característica de proteção. Quem usasse a medicação poderia fazer doença e não fazia forma grave. Por uma coincidência, essa semana nós tivemos 2 casos de pacientes que usavam a medicação com CD4, que mostra a imunidade deles muito alta, e fizeram forma grave. Quer dizer, então não foi tão protetor assim. Então todo mundo tem que se cuidar. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, Bruno Angimatz, o pico da pandemia em São Paulo já passou? A gente ainda está... Lembra que a gente falou que está subindo, principalmente no interior. No interior, que não entendeu muitas das coisas. E o problema do interior é que nem todas as cidades têm UTI. E aí elas acabam realmente indo... São Paulo, o estado de São Paulo, tem 17 regiões de saúde. Essas 17 regiões de saúde, por exemplo, São Paulo, tem no entorno 29 cidades. Agora, imagine, por exemplo, se acabar, aumentar a progressão nessas cidades, e São Paulo tiver ótimo, mas essas cidades aumentar o número, aquela região tem que voltar naquela coloração. Ao invés dela progredir para amarela, ela volta para laranja ou vermelho. Ou seja, ela acaba recuando. Por quê? Não porque São Paulo não está fazendo direitinho, mas que os outros municípios que não fizeram direitinho podem impactar naquele indivíduo. Sem dúvida. Doutor, é uma aula aqui. Realmente a gente faria muitas lives aqui, que nem a gente nem percebeu que a nossa live caiu no meio, no finalzinho. Brigadíssimo, doutor. Tem mais uma perguntinha aqui, ó. Doutor, boa noite, doutor Jean. Li uma notícia de um novo vírus que está iniciando novamente na China, mas agora é transmitido pelos portos. Parece que já tem humanos infectados por lá. O senhor ouviu falar isso? A gente ouviu várias notícias, né? E você vê que, a China, ele é um celeiro de vírus. O que eles comem, doutor? É tudo relacionado à forma que vivem. Então, muitas são cidades que vivem em meios rurais. Então, por exemplo, o porquinho mora dentro da casa com as pessoas, só que ele sai durante o dia e ele bebe água junto com as aves migratórias. Só para ter uma ideia, aquela gripe suína que começou na China, ela foi levada que foi começado no México, ela saiu da China. Houveram, então, o quê? Aves migratórias da China
foram para o México, pousaram, por Ah, exemplo, em alguma propriedade em que tinham porcos. O vírus saiu destas aves e passaram para o porquinho. um pouquinho. E adaptou no porquinho. Ele ficou só tossindo, espirrando. Sim, Mas qual foi o problema? Ele passou do porquinho para o homem. pro E homem. do homem para o homem. Então, essa adaptação fez a progressão dessa doença. Então, surgiu o H1N1, que era a gripe suína. Sim. O que se observou? Que é o H1N1, que é um vírus da linhagem do influenza H1N1, mas com uma modificação do material genético. Então, ele é conhecido como G4, que trouxe algumas variáveis dessa apresentação genética, mas uma coisa interessante, ele já vem acometendo trabalhadores tanto de frigoríficos quanto de matadores de suínos. Ah, E aí não se sabe se a transmissão só veio dos porquinhos para essas pessoas ou se eles tiveram uma transmissão entre eles. Por entre quê? eles. Porque os estudos estão mostrando assim que ninguém levou para casa isso. Então eles Hum, acham que é só do porquinho para o ser humano e por enquanto não é do ser humano para o ser humano. para o Mas eu ser disse humano. por enquanto porque isso é uma questão de adaptação. Quando ele Claro. chegou no indivíduo, o indivíduo ficou vivo, ele falou, opa, dá para a gente se Ele vai se multiplicar. adaptando muito E aí ele rápido. vai se adaptando. Então, é mais uma atenção que as pessoas devem realmente ter, especialmente chineses, para já falar, opa, melhor criar uma vacina para esse cara aí. Senão a gente, porque ele tem um potencial que a gente chama potencial pandêmico, de se espalhar De se espalhar. por todo mundo. Mas nesse momento, aqui no Brasil, nós tem alguma restrição para comer carne de porco? Não. Isso Não tem nada. Nada. Entendi. Doutor Jean, eu ficaria aqui, olha, muito obrigado. Realmente o senhor é assim, uma gentileza. Eu vejo o senhor em todos os programas de televisão, em todos os jornais, todas as entrevistas. É uma aula. Eu amo medicina. Eu acho assim uma das profissões mais lindas, porque quando você está lá cuidando, estudando, desenvolvendo, realmente deve ser uma coisa muito ela é muito viva, né? Porque é o que o senhor falou o dia inteiro, ficar pensando o que vai ser, cuidar daquele paciente. Eu acho que hoje os médicos todos estão muito mais próximos da gente, né? Eu acho que é o que a Grace está falando, é uma aula maravilhosa. A gente faria várias outras lives. Se Deus quiser, espero receber você aqui para uma outra live com notícias mais positivas de tudo isso que você está falando, vacina, que a gente possa resistir a tudo isso, né? Aprender muito e emplacar tudo isso que o senhor nos elucidou no nosso dia a dia da melhor maneira, né? Da melhor maneira para conviver com todas essas novas regras desse novo mundo, desse novo normal. Doutor, muito obrigada por o senhor estar aqui com a gente. Foi uma delícia falar. Só tem elogios, ó. Só elogios. Gente, tem muita coisa. Então, todos os meus amigos que eu falei assim, olha, vai lá para me elogiar. Imagina, eu tenho certeza que todos aí estão falando a mais pura verdade. Doutor, muito obrigada. Uma gentileza estar aqui com a gente. O trabalho seu é fantástico. Que Deus te dê muita saúde mesmo para poder cuidar de muitos de nós aí nesse mundo todo. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi uma aula, uma delícia. Olha, e aprendi muito. Eu quero agradecer, é sempre muito gostoso e você sempre muito gentil. Eu não tinha nem coragem de dizer não e foi um prazer, realmente, pode ter certeza. Viu? Foi uma delícia, foi muito bom, doutor. E obrigada, porque uma celebridade tão importante assim prontamente nos atendeu e foi muito bom, doutor. Obrigada mesmo. E aí eu trouxe todo mundo para minha casa, melhor de tudo. É isso aí, muito bom, doutor. Foi muito bom. Obrigada. Até mais. Tudo de bom para o senhor, viu? Muito obrigado. Um beijo para vocês. Muito obrigado pelo convite. Tchau, obrigado, um prazer. Tchau, tchau.